Hoje, vamos reservar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado O Caminho do Rei. A Bíblia nos ensina através das palavras escritas em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, e reinarão pelos séculos dos séculos. É assim que o livro do Apocalipse descreve o nosso futuro. Portanto, podemos considerar o caminho que estamos trilhando agora como o caminho do rei, não o de uma pessoa comum. Então, qual é o fundamento de fé mais importante que nos permite completar totalmente o caminho do rei de acordo com a vontade de Deus? Hoje, vamos nos concentrar nesse assunto e estudar a Palavra de Deus juntos. Era uma vez um rei. Em vez de passar o trono para seus filhos, o rei queria escolher a pessoa mais sábia que pudesse governar o reino de forma graciosa e eficaz. Então, um dia, o rei anunciou ao povo a sua intenção. Agora, eu vou escolher o próximo sucessor dentre o povo. Todos devem aceitar o desafio de andar no caminho do rei. Com isso, todas as pessoas acharam que essa seria a melhor oportunidade para elevar seu status e seguiram fielmente a ordem do rei. A prova do rei era muito simples. Ele contou que havia um castelo secreto escondido em algum lugar na floresta, e quem o encontrasse poderia se tornar o rei. As pessoas perguntaram: como podemos encontrar o castelo secreto? E o rei deu a eles instruções para encontrá-lo. Cada cidadão, tendo recebido uma cópia das direções, seguiu as instruções do rei à risca e começou a se mover rumo ao castelo, na direção indicada pelo rei. A instrução foi a seguinte: a partir daqui, se você andar direto ao longo do mar, eventualmente, você encontrará um rio. Siga o rio por cerca de 10 quilômetros e vire à direita. Lá, você encontrará uma grande rocha. Da rocha, vire à esquerda e caminhe 5 quilômetros rio acima. Conforme você continuar, você chegará a uma planície muito larga. Quando você olhar da planície, você verá 3 colinas. Suba a colina à esquerda para alcançar o pico. Vire à esquerda e prossiga por mais 30 quilômetros. Depois de viajar 30 quilômetros, você encontrará um grande rio. Atravesse o rio e viaje mais 60 quilômetros, e lá você encontrará o castelo secreto. O rei informou todo o povo dessa forma. Quantas pessoas vocês acham que se tornariam reis nesse reino? Provavelmente muitas, certo? Porém, ninguém foi capaz de encontrar o castelo. Apesar de seguir as instruções do rei com precisão, ninguém encontrou o castelo secreto, exceto um homem. No final, ele foi nomeado rei e, como sucessor, herdou o reino. As pessoas diziam: isso é muito estranho. Nós com certeza fizemos tudo como o rei escreveu. Ande 10 quilômetros, então andamos 10 quilômetros, vire à direita, então viramos à direita. Quando chegamos ao pico da colina à esquerda, viramos à esquerda e percorremos a distância que foi dita. Eles seguiram todas as direções e instruções exatamente, mas ninguém, exceto um homem, foi capaz de encontrar o castelo. Por esse motivo, as pessoas perguntaram a ele: como você conseguiu encontrar o castelo? Então, o homem respondeu: cada um de vocês deve ter olhado para as direções a partir de sua própria perspectiva, estabelecendo todas as direções de seu próprio ponto de vista. Porém, eu não pensei assim.
Eu vi tudo da perspectiva do rei que colocou esse desafio. Quando o rei disse esquerda, não era esquerda da nossa perspectiva, mas esquerda da perspectiva do rei. Quando foi dito para subir o pico à esquerda entre as 3 colinas, vocês podem ter pensado na esquerda do seu ponto de vista, mas eu pensei, onde seria o pico à esquerda da perspectiva do rei que deu a instrução? Seguindo todas as direções dessa maneira, de fato eu encontrei o castelo, disse ele. Ele acrescentou, vocês todos julgaram tudo de sua própria perspectiva e reclamaram dizendo, nós seguimos as direções exatamente, então por que não encontramos o castelo? Quando eu olhei da perspectiva do rei, o castelo apareceu exatamente como descrito. Irmãos e irmãs, Deus não promete que nos nomeará como o sacerdócio real no reino dos céus? Ele diz, eles reinarão pelos séculos dos séculos. Estamos agora no caminho para nos tornarmos reis. Então, não devemos olhar para os ensinamentos da Bíblia da nossa perspectiva. Mas, de qual perspectiva devemos olhar? Precisamos ver tudo da perspectiva de Deus. Por isso, enquanto almejamos reinar como sacerdócio real celestial, ou seja, como reis no eterno reino dos céus para todo o sempre, há coisas que Deus nos ordenou fazer, mas às vezes pode haver tarefas que desejamos evitar, ou uma cruz que achamos difícil de carregar. Porém, essa é apenas a nossa perspectiva. Da nossa perspectiva, todas essas tarefas podem parecer difíceis, assustadoras, indesejáveis e desafiadoras. Porém, da perspectiva de Deus, todos os caminhos que Deus preparou para nós não são o caminho da maior bênção, o caminho do amor e o caminho da graça? Irmãos e irmãs, nunca devemos abandonar esses caminhos. Da nossa perspectiva, esse caminho pode parecer difícil, desafiador, muito doloroso e árduo, mas da perspectiva de Deus, é o caminho do amor. Por favor, tenham isso em mente. Todos que estão aqui reinarão como reis no reino dos céus para todo o sempre. Então, devemos agora viver toda a nossa vida para avançar no caminho do rei. O que significa caminhar no caminho de um rei? De qual perspectiva podemos ver e, eventualmente, receber a gloriosa cidade do reino dos céus, preparada eternamente para nós? Nunca é da nossa perspectiva. Da nossa perspectiva, o caminho é difícil, desafiador e árduo. Porém, como tudo aparece quando visto da perspectiva de Deus, todos nós devemos poder prosseguir ao longo desse caminho graciosamente com completa obediência, plenamente conscientes de que é o caminho do amor para a nossa própria felicidade e para a nossa bênção. No lugar de murmurar ou reclamar, vamos considerar da perspectiva de Deus e pensar, por que Deus nos ordena andar nesse caminho? Então, poderemos compreender que Ele o preparou para no final nos abençoar. Aquele que encontra esse caminho pode ser visto como alguém que anda no caminho do rei. Porém, a maioria das pessoas não consegue encontrar o caminho do rei. Isso porque elas confiam mais em suas próprias perspectivas. Devemos confiar na perspectiva de Deus. Quando olhamos para tudo da perspectiva de Deus, o que pensávamos ser certo se torna algo errado aos olhos de Deus. É por isso que Deus disse através do profeta Isaías: meus pensamentos não são o quê? Não são os seus pensamentos. Eles são diferentes. Então, devemos seguir os pensamentos de quem? Esse é o caminho do rei.
Todos os filhos de Sião devem seguir completamente o caminho do rei, sem exceção, para que possamos entender corretamente por que a Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar, e juntos nos movermos em direção ao eterno reino dos céus, preparado pelo nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial. Hoje, para andar no caminho do rei, vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 55. Vamos ver o ensinamento no versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos, eles o quê? Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A perspectiva pela qual vemos as coisas e a perspectiva pela qual Deus preparou o caminho são inevitavelmente diferentes. Deus criou esse caminho para a nossa felicidade, mas, conforme o percorremos, muitas vezes nos perguntamos: por que esse caminho é tão árduo? Por que é tão difícil? Pensem sobre a jornada de 40 anos pelo deserto. Não havia comida, não havia água. Deus fez os israelitas atravessarem o vasto deserto, onde parecia não haver nada que pudesse lhes trazer alegria. Porém, quando vemos tudo da perspectiva de Deus, podemos descobrir que o caminho era realmente destinado a Israel. Se houvesse um oásis, em vez de um deserto, e se houvesse o melhor lugar para muitos viverem, então os habitantes daquelas terras não teriam aberto de bom grado uma passagem para os israelitas passarem, não é? Todos os dias, o povo teria se envolvido em batalhas contra os habitantes enquanto andava pelo caminho por 40 anos. Porém, já que era um caminho que ninguém mais desejava, isso não fez com que fosse possível que os israelitas andassem pelo deserto? Quando vemos as coisas da perspectiva de Deus, podemos realmente encontrar a gloriosa cidade no eterno reino dos céus. Através de todos esses ensinamentos, devemos sempre reconhecer: a palavra de Deus é correta, e estar prontos para seguir o Cordeiro por onde quer que ele nos guie, a fim de crer completamente em Deus e receber abundantes bênçãos, certo? Continuar com o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Por 40 anos no deserto, Deus provou o coração deles, se eles guardariam ou não os seus mandamentos. Em outras palavras, Deus verificou a fé deles. Deus reconhece aqueles que dizem: a palavra de Deus é sempre certa, como o seu povo que tem a verdadeira fé, não é? Porém, aqueles que olhavam a partir de sua perspectiva se perguntavam: por que não há água aqui? Por que não há comida aqui? Por que não há sequer um único lugar de sombra, apenas o sol abrasador batendo? Dessa forma, todos eles sofreram. Mas se eles tivessem olhado da perspectiva de Deus e perguntado: por que Deus nos guia por esse caminho? Eles não teriam podido descobrir que Deus os amava e os valorizava imensamente? É por isso que Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Vamos ver o tamanho dessa diferença em Isaías, capítulo 55, versículo 9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam,
sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Na história que eu contei antes, mesmo que o povo seguisse as instruções que o rei forneceu, eles não puderam encontrar o castelo. Faltava a eles o entendimento para ver tudo da perspectiva do rei. Como o rei já sabia disso, ele estava procurando por alguém entre o seu povo que pudesse ver tudo da perspectiva do rei. O que Deus pensa daqueles que têm esse tipo de perspectiva no reino dos céus? Ele os faz ser o sacerdócio real. Deus disse que eles a possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Para estar corretamente nessa gloriosa posição, nós também devemos possuir a perspectiva de Deus. Não devemos insistir que apenas nossos pensamentos, teimosias, ideias e perspectivas estão corretos. Não está claramente escrito na instrução: vá para a direita? Ande 10 quilômetros e então vire à direita. Não deveríamos definitivamente fazer isso? Muitas pessoas seguiram as direções, mas não conseguiram encontrar o castelo. Foi porque a perspectiva era diferente. O rei com certeza deu todas as direções corretamente a todos. Porém, o que estava à direita do ponto de vista do povo estaria à esquerda do ponto de vista do rei. Eles não tinham pensado sobre isso. Meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando gravamos essas palavras dadas por Deus em nosso coração mais uma vez, o que de fato devemos fazer hoje? A coisa mais importante é ter a fé para seguir por onde quer que Ele nos guie. Esse não é o caminho do rei, o melhor e o mais alto chamado? Vamos continuar a estudar a palavra de Deus. Lucas, capítulo 22. Vamos ver o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus disse, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Por que Jesus deixou todos esses ensinamentos para nós que estamos vivendo nesta terra hoje? Ele nos instruiu a andar no caminho do Rei. Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, disse: Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Para quem ele deixou esse ensinamento? Ele não deixou esse ensinamento para nós, o povo celestial que vivemos nesta época. Ele quis dizer: eu desejo realizar tudo da perspectiva de Deus, não da minha. Se dependesse de mim, eu gostaria de evitar esse lugar e sair dessa situação. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Se vocês perguntarem o que é isso é o caminho do Rei. O caminho do Rei não é maravilhoso? Há muitas pessoas que não conseguem fazer essa obra maravilhosa. A posição que Deus nos prometeu é a de sacerdócio real no reino dos céus e, por isso, não devemos nos desviar desse caminho. Enquanto andamos nesse caminho, há momentos em que encontramos uma cruz, um desfiladeiro e até mesmo situações que nunca desejamos. Porém, quando andamos fielmente nesse caminho até o fim, Deus nos revela que o caminho que Ele preparou depois de todo esse processo é aquele que apenas aqueles que estão destinados a ser reis podem trilhar. Esse caminho é o caminho do Rei. Irmãos e irmãs, agora estamos trilhando esse caminho. Não devemos ser aqueles que nunca desistem deste caminho até o fim,
alcançando o eterno reino dos céus? Ensinamentos semelhantes também estavam presentes nos ensinamentos de Jesus. Além disso, dentro dos ensinamentos do profeta Isaías, a vontade de Deus pode ser discernida. Deus disse: "Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Então, naturalmente, de quem devemos adotar o caminho e a perspectiva? Devemos adotar a perspectiva de Deus. Vamos sempre ter a perspectiva de Deus enquanto andamos fielmente no caminho em que estamos atualmente e também no caminho que devemos trilhar no futuro. Nunca devemos hesitar em todos esses assuntos, em nenhum momento. Vamos ver o livro do Êxodo, capítulo 14. Hoje, vamos confirmar em detalhes, através da Bíblia, como é o caminho do rei. Livro do Êxodo, capítulo 14. Vejamos Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco." Os israelitas enfrentaram um momento de vida ou morte com o exército egípcio atrás deles e o Mar Vermelho bloqueando seu caminho à frente. Isso aconteceu há 3.500 anos. Eles não podiam avançar nem recuar. Era um dilema. Moisés e os israelitas enfrentaram uma situação onde eles não podiam ir nem voltar. Uma situação que parecia insuperável. Porém, da perspectiva de Deus, esse caminho era realmente difícil? De jeito nenhum. Da perspectiva dos israelitas, o mar era uma barreira na frente deles, e o exército egípcio estava se aproximando por trás, levando-os a pensar: se formos pegos, enfrentaremos sofrimentos e tormentos ainda maiores do que antes. Porém, aqueles que andam pelo caminho do rei podem ver através dos olhos de Deus. Nessa situação desesperadora, Deus abriu seu caminho. Ele não transformou o mar em terra seca? Dessa forma, mesmo nas situações que sentíamos ser insuperáveis e impossíveis, Deus sempre abriu o caminho suavemente, permitindo que todos aqueles que têm fé nele testemunhassem essa gloriosa obra. Aqueles que andam no caminho do rei devem ter a perspectiva do rei. Aqueles que desejam participar da cidade santa do eterno reino dos céus, preparado por Deus, ou seja, aqueles que almejam descobrir a cidade, devem vê-la através da perspectiva de Deus, não do ponto de vista humano. Caso contrário, mais tarde, eles podem acabar em uma direção totalmente diferente. Devemos seguir exatamente como Deus nos guia. Por onde quer que Deus nos guie, devemos adotar a perspectiva dele. E quando ele diz, vá para a esquerda, ou vá para a direita, devemos lembrar que o caminho que Deus ordena é sempre o caminho certo, para que ninguém seja deixado para trás no caminho para o reino dos céus. Mesmo diante de dilemas, aqueles que veem essas dificuldades da perspectiva de Deus não murmuram nem reclamam. Porém, e quanto àqueles que têm uma perspectiva humana, eles murmuram e reclamam. Eles disseram, por que o Senhor não nos deixou no Egito? Por que nos tiraste do Egito para morrermos no deserto? O que Deus fez com essas pessoas? Ele desqualificou todos eles, dizendo, vocês não são dignos de entrar na santa cidade. Durante seus 40 anos no deserto, todos eles foram destruídos por vários motivos. Hoje, vamos mais uma vez refletir sobre toda essa história passada que serve como uma sombra. Não devemos andar no caminho do rei, de nossa própria perspectiva,
e sim, devemos adotar a perspectiva de Deus, entender completamente a direção que Deus pretende e perceber onde a vontade de Deus realmente está. Fazendo isso, podemos obedecer à vontade de Deus e seguir por onde quer que Ele nos guie. Há muitos outros exemplos, incluindo a história de Gideão, a conquista de Jericó e assim por diante. Se olharmos para eles de uma perspectiva humana e não da perspectiva de Deus, nada faz sentido. Enfrentando uma força inimiga de 135 mil homens com apenas 32 mil do seu lado, Gideão teve que enfrentar o exército midianita com tropas insuficientes. Ainda assim, Deus continuou a instruí-lo a reduzir o número. O que isso diz sobre a perspectiva de Deus comparada com a dos humanos? É completamente diferente. O fato de que com apenas 300 homens, ele fez 135 mil recuarem e os derrotou, é um aspecto importante que o sacerdócio real celestial deve guardar em seus corações enquanto andam no caminho do rei hoje. E quanto à conquista de Jericó? Deveria ter havido um ataque ou incursão, mas Deus disse: apenas marchai ao redor de Jericó todos os dias. A perspectiva de Deus faz algum sentido? Como podemos vencer a batalha apenas marchando ao redor dela? Podemos conquistar Jericó? Quanto tempo isso vai levar? Parecia que os conselheiros deveriam estar consultando e elaborando estratégias e planos, talvez cavando túneis ou se infiltrando secretamente. Porém, Deus disse: marchem ao redor dela. Havia muitas coisas que eles não conseguiam entender sobre a perspectiva de Deus. Porém, esse era o caminho do rei. Somente aqueles que sabem andar no caminho podem se tornar o sacerdócio real no céu. Isso não é verdade? Hoje, através desse momento, vamos gravar profundamente em nosso coração, mais uma vez, porque devemos seguir o Cordeiro por onde quer que ele nos guie. Deus nos despertou através da Bíblia sobre o caminho que as pessoas que devem andar no caminho do Rei devem seguir. Da perspectiva de Deus, como ele viu esse caminho? Do nosso ponto de vista, pensávamos que estávamos fazendo tudo corretamente, mas, aos olhos de Deus, na verdade, estávamos indo na direção oposta. Não conseguir ver as coisas da perspectiva de Deus foi um grande descuido e erro. O caminho que estamos andando não é apenas um caminho simples. Em que tipo de caminho todos nós estamos andando? No caminho do Rei. Lembrando disso, vamos todos participar da glória que dura para sempre no eterno reino dos céus. Esperando que todos se juntem a esta glória, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.